A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e quero compartilhar com você um pouco do nosso conhecimento. Nós estamos numa semana das jornadas de conhecimento sobre a arte de pregar para a criança. Nós estamos conversando um pouquinho sobre os segredos daqueles que querem pregar no culto infantil, ser um ministro de crianças. Nós já aprendemos na aula de número 1 sobre o papel do ministro de criança no Ministério Infantil. Essa aula é a parte 2 da aula 2. Nós estamos falando sobre como desenvolver o tema da pregação. Então nós queremos compartilhar com você um pouquinho sobre isso. Na parte 1 nós falamos um pouco sobre a diferença entre a aula e a pregação, qual é a diferença. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema. Então, como desenvolver um tema? Para você que quer ministrar para a criança, entender desse assunto vai ser muito importante. Então, você que está assistindo essa aula, gaste tempo, procure compreender esse assunto. Quando nós recebemos algumas mensagens, eu recebo muito pedido de ajuda. E muitas vezes a pessoa diz, eu fui convidado para pregar num culto infantil e não sei como pregar, não sei sobre o que eu vou falar. E eu normalmente pergunto, mas não tem um tema? Não te deram um tema? E a pessoa me apresenta o tema que foi dado, mas ela não consegue desenvolver aquele tema. Então o tema ele é muito importante para quem vai pregar. Eu sou formado, sou bacharel em teologia e eu aprendi na área de homilética como preparar sermão para adulto. E no caso infantil é a mesma coisa, o tema é importante no sermão de adulto e o tema também é importante no culto infantil, na pregação para criança. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre como desenvolver o tema, entender o que é o tema e fazer o desenvolvimento. Pastor, o que é o tema? O tema normalmente é aquele versículo bíblico que alguém te envia quando te convida para pregar, ou uma frase tirada de um versículo, ou pode ser até uma frase, então aquilo lá é o tema. Então, quando você é convidado para pregar, quando alguém me convida para pregar num culto infantil, normalmente eu pergunto, qual é o tema? E eles me enviam um versículo, uma frase tirada de um versículo, então esse é o tema. Isso é muito importante. E muitas vezes alguém vai dizer para você, não, o tema é livre, você tem liberdade, então você vai ter de criar um tema, buscar em Deus, orar a Deus e trazer um tema para a tua ministração. Então isso é o tema. Por que o tema é importante, pastor? Porque o tema contém a verdade principal a ser ensinada. Então, aquilo que eu vou pregar para as crianças, aquilo que eu vou passar para as crianças na minha pregação, ela está no tema. Então, o tema ele tem a orientação, ele tem o caminho sobre aquilo que eu vou falar. Então, muitas vezes a pessoa diz para mim, pastor, me manda uma pregação porque eu não sei o que falar. Cuidado com isso, você precisa primeiro entender o que Deus colocou no teu coração, o que Deus colocou no coração da líder, do pastor de criança que te convidou para falar com as crianças naquele culto. Então é muito importante isso, eu ter em mente isso. Então o tema contém aquilo que vai ser pregado, aquilo que eu vou pregar às crianças. Isso é muito importante eu compreender nisso. Outra coisa, eu preciso desenvolver o tema. Então me deram um versículo, me deram uma frase, como é que eu desenvolvo isso? Primeira coisa, compreender aquilo que Deus quer falar com as crianças ou com a igreja naquele tema. Então o que Deus quer nos falar? Pastor, como é que eu tenho a compreensão disso? Busque entender. Então você recebeu um tema, com você como pregador, como ministro de criança, pare, leia e peça, o que Deus quer falar? O que Deus quer revelar nessa lição? Então de repente você vai ter, lembra do exemplo da aula passada? João 3,16, mandaram um tema dizendo que Deus nos ama. O que Deus quer falar? Não tem outro caminho, Deus quer falar que nos ama, então eu preciso entender isso.
Então a primeira coisa quando você receber um tema é entender o que Deus quer falar. Ah, pastor, isso é por uma revelação, por uma visão, por um sonho? Não, está ali, está escrito ali, você precisa entender. Então como é que eu faço para entender o tema? Faça a primeira pergunta: o que Deus quer ensinar a nós através desse tema? Então, primeira coisa, compreender o tema. Agora você precisa entender como você vai passar aquilo que Deus quer ensinar às crianças. É uma coisa importante, quando você faz homilética na área da teologia adulto, você aprende que tem vários tipos de sermão para adulto. E para criança, pastor, também tem vários tipos de sermão. Então você precisa entender a mensagem, agora decidir qual é o tipo de sermão que você vai usar para as crianças. Qual é o tipo de sermão mais adequado para aquele grupo de crianças, o que você vai fazer com aquelas crianças. Então isso é muito importante. Então você precisa entender que tem vários tipos de sermão para crianças. Não vamos ter tempo de falar para você sobre esse assunto, porque ele é um assunto bem extenso, mas eu quero te convidar, lembrando você que nós vamos abrir vagas no final desse curso para a turma de formação de pregadores para ministério infantil. Pastor, qual é a diferença do curso que eu estou fazendo com o curso de formação para pregadores do ministério infantil? Ele é um curso mais extenso, ele vai te ajudar a aprofundar mais no assunto da pregação. Se você tem o sonho de pregar para criança, você tem o sonho de desenvolver o teu ministério na área de pregação infantil, então você precisa fazer o curso de formação de pregadores para criança. Nesse curso você vai aprender mais profundamente qual é os tipos de sermão para criança que existe. Como é que eu faço para aplicar o sermão infantil? Como é que ele é aplicado? Outra coisa, aprender profundamente qual é o papel do sermão no culto, qual é o objetivo do sermão no culto. Outra coisa importante, quais as características do pregador de ministério infantil? Eu quero pregar para criança. Quais as habilidades que eu preciso desenvolver para ser um ótimo pregador, ser um instrumento de Deus para pregar para as crianças? Outra coisa importante, como pregar para a criança no culto. Então nós vamos ver regras de comportamento. Chegou no culto, como é que eu se comporto, como é que eu me comporto em cima do púlpito, como é que eu faço a ministração, como é que eu faço uma agenda. Deus vai te usar muito, você vai receber convite. Como é que eu faço a agenda? Eu cobro, não cobro, peço passagem, não peço passagem. Vai ter tudo isso detalhado. Então eu quero te convidar no final desse curso a se inscrever no curso de formação de pregadores para ministério infantil, e Deus vai te abrir o conhecimento de uma maneira tremenda. Se já está sendo uma bênção esse curso rápido, essa semana de conhecimento, imagina só você fazendo um aprofundamento no conhecimento na área da pregação para criança. Deus vai te usar muito, e nós precisamos de homens e mulheres como você, comprometidos com Deus e sedentos de falar do amor de Deus às crianças. Então é muito importante. Agora voltando para a aula, então eu já sei o que Deus quer falar, e agora eu vou escolher qual é o sermão que eu vou usar para pregar para criança. Então é muito legal você conhecer os tipos de sermão infantil. Por quê? Porque eu consigo variar a minha maneira de ensinar, a minha maneira de pregar. Então, quando eu prego, às vezes eu vou numa igreja, eu uso maneiras diferentes, estratégias diferentes, isso me ajuda muito a cativar a atenção do aluno. Primeira coisa, no tema, saber o que Deus quer falar com a igreja. Segunda coisa, escolher a maneira que eu vou apresentar essa verdade bíblica para as crianças. Terceira coisa muito importante, como as crianças vão praticar aquilo que está sendo ensinado. Então, outra coisa importante no sermão não é só pregar uma verdade bíblica, não é só mostrar uma verdade bíblica, mas trazer como eu aplicar na minha vida cotidiana. Então, muitas vezes dentro da igreja a gente ouve um ótimo sermão,
mas no final, como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou trazer isso para a minha vida? Então, quando você for pregar para a criança, você precisa ter também em mente isso. Como é que eu aplico isso? Como é que a criança vai aplicar aquilo que está sendo ministrado na vida dela? Então, isso é muito importante. Então, trazer para a criança como ela vai praticar aquela verdade aprendida no culto. Então, isso é importante. Então, lembrando, primeiro, tema é a lição que vai ser ensinado, o que Deus quer nos ensinar através desse tema. 2, vou escolher a maneira de apresentar essa verdade às crianças. 3, vou buscar como a criança vai aplicar essa verdade ensinada na vida dela, no cotidiano dela. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante no caso do tema, cuidado, às vezes um versículo bíblico tem vários assuntos. Então eu preciso entender que a pregação infantil, nós já aprendemos uma verdade bíblica direta. Pastor, mas mostra um monte de coisa, dá para mim falar de vários assuntos. Isso causa confusão na criança. E muitas vezes o pregador ele entra por esse caminho. Então o tema às vezes ele abre leque de assunto, e se eu não tomar cuidado eu fujo do assunto principal que eu quero ministrar às minhas crianças. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, eu posso falar do amor de Deus, eu posso falar do sacrifício de Jesus, eu posso falar sobre a fé que salva, eu posso falar sobre a condenação eterna. Então são 4 leques de assunto. Então quando eu entendo, eu falo, só vou falar do amor de Deus, embora abra esse outro leque, eu possa entrar nesse outro assunto, eu não vou entrar, porque a minha lição principal do meu sermão é falar do amor de Deus. Então entendeu isso? Então toma cuidado com isso. Muitas vezes a gente vê isso acontecer e é muito comum acontecer. A pessoa fala de vários assuntos ao mesmo tempo e a criança fica confusa. O que ela quer me ensinar? Então eu preciso ter isso. Pastor, por que isso é importante? Porque daí eu posso associar o louvor, eu posso trazer atividades, eu posso trazer visuais, tudo focado no tema, tudo voltado ao tema, e isso vai facilitar a aprendizagem da criança. Então nós aprendemos nessa aula que o tema é muito importante. Na apostila vai falar o tema, ele é o coração da pregação. Então a senha 2, guarde aí, senha 2, o tema é o coração da pregação. Senha 2, o tema é o coração da pregação. Então você já tem a senha 1, a senha 2, você vai pegar a senha 3 e 4 e no final você vai enviar essas 4 senhas para receber o teu certificado. E se você está com dificuldade de entender, entre em contato conosco, nós vamos te ajudar na tua dúvida. Então, senha 2, você vai nos enviar só no final com as outras senhas. Lembrou disso? Então, senha 2, enviar só no final com as outras 2 senhas. Então, serão 4 senhas para você receber o seu certificado. Alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você está nos assistindo e não se inscreveu no curso, quer mais informação, entre em contato conosco. Lembrando, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like nessa aula, faça um comentário quanto essa aula abençoa a tua vida. Pastor, por que isso? Para tornar o nosso canal relevante. Nós queremos abençoar outras vidas. Comente com outros sobre o curso, diga, olha, eu estou fazendo um curso abençoado, vai ter uma turma de aperfeiçoamento, de especialização, de formação, você não quer participar? Convide outros para vir nessa jornada de conhecimento. Fiquem na paz do Senhor, é muito bom ter você nessa aula. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.